quero convidar os irmãos a abrirem comigo a Bíblia em Romanos, na carta de Paulo para Romanos, mesmo capítulo, mesmo versículo que a pastora Grace leu aqui. É o primeiro que a gente vai ler aqui, que é o tema da campanha, certo? Sejam transformados pela renovação de vossas mentes. Isso. Romanos 12, 2. Diz assim a palavra do Senhor: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O apóstolo Paulo está orientando, está instruindo a igreja que está lá em Roma, uma igreja recém-iniciada. Pode se sentar, irmãos. Hoje de ação. O apóstolo Paulo está instruindo a igreja e eram muitos os pensamentos filosóficos daquela época, daquela geração. Então ele está dizendo para a igreja: não tomem essa forma, não levem esses pensamentos dessa era, desse século, desse mundo, como os pensamentos de vocês, mas sejam transformados, mudem, através da renovação da mente de vocês. E no grego isso se chama metanoia, que é mudar os próprios pensamentos, transformar os próprios pensamentos. Então Paulo está falando de uma transformação na vida da igreja, na vida de cada um. E ele está dizendo que essa transformação tem que começar aqui, para terminar nas atitudes. Por que ele não passou uma lista de tarefa? 10 passos, 20 passos, façam isso, façam aquilo, ajam dessa maneira. Mas por que ele disse: transformem-se pela renovação da mente? Porque toda e qualquer transformação que a gente faz através das nossas atitudes somente, elas são transformações externas e elas são superficiais. Se eu falar para você assim, não matarás, você vai se conter e vai segurar e não vai praticar aquele crime, aquele pecado. Mas e a sua mente lá dentro, como que está? Quando a gente tem ódio de alguém e a gente deseja que aquela pessoa morra, a gente não executa o pecado, mas com a prática, não finaliza, mas o pecado já está lá dentro, não é? Jesus, no Novo Testamento, ele vem e ressignifica os mandamentos, dizendo: a lei diz, não adulterarás. Mas eu digo que se no pensamento você já desejou o cônjuge do outro, você já adulterou. A lei diz, não matarás. E aí Jesus diz: mas se no seu coração você já desejou que alguém morra, você já descumpriu o mandamento. Jesus começa a ressignificar o Antigo Testamento, dizendo que o negócio é muito mais além do que você poder e não poder fazer alguma coisa. Tudo começa lá dentro de nós, no nosso pensamento. E é isso que Paulo está sugerindo, é isso que Paulo está mandando, é isso que Paulo está falando para a igreja. Transforme a vida de vocês, mas transforma de dentro para fora. Porque a transformação que vem lá de dentro, começando pelo pensamento, ela é uma transformação eficaz, permanente e duradoura. Quando a gente se transforma de dentro para fora, é para sempre. Tem uma frase de James C. Hunter que diz assim, é fantástica essa frase: pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos se tornam caráter e o nosso caráter define o nosso destino. Vamos de novo. Os pensamentos se tornam ações. Tudo que a gente pensa, uma hora a gente vai e faz. Então, um exemplo, eu fico assim, eu tô com vontade de comer um doce, tô com muita vontade de comer um doce, eu preciso comer um doce, tô pensando naquilo, o que eu vou fazer daqui a pouco? Eu vou pegar o doce e como. Aí amanhã, o que eu vou fazer de novo? A mesma coisa. Aquele pensamento que eu tinha na cabeça se tornou uma ação. Essa ação se tornou um hábito. E o que vai acontecer? O hábito vai determinar qual vai ser o meu destino. Isso estou dando um exemplo do doce, mas isso acontece com tudo na nossa vida. Provérbios 4, 23 diz assim: de todas as coisas que você guarda, a mais importante de todas, guarda os seus pensamentos, porque deles são as fontes da vida. Eu não sei o que é na sua vida que você mais guarda, aquilo que você mais põe cuidado.
O que é que você mais cuida assim na sua vida? Na sua casa, no seu corpo? O que é que você tem mais tempo assim que você demanda? Eu não sei o que é, mas a Bíblia fala pra gente que de todas as coisas que a gente guarda, é pra gente priorizar os nossos pensamentos, porque daqui sai tudo pra nossa vida. Se tem um jardim que a gente precisa regar todo dia, que se a gente não regar vai dar praga e peste. Se tem um jardim que a gente precisa pôr água todos os dias. Se tem um jardim que a gente precisa vigiar e ter vigilância todos os dias para que ninguém entre e roube. Se tem um jardim que a gente tem que colocar uma redoma de proteção para que ninguém venha meter a mão. Se tem um jardim que a gente deve guardar com espada e pedir para os anjos ajudar. Esse jardim é a nossa mente. Porque os nossos pensamentos, eles se transformam nas nossas ações. As nossas ações se transformam em hábitos, e os nossos hábitos é que vão determinar a nossa vida, o nosso futuro, o nosso destino, porque é o que transforma também o nosso caráter. Então não é brincadeira assim o que a gente pensa. A gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, é muito sério, porque eles vão simplesmente decidir o nosso futuro. E aí você fala, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer o que Paulo está falando aqui? Como que eu vou transformar minha vida pela renovação da minha mente? Como que eu troco esses pensamentos? Não sou eu, às vezes esses pensamentos estão aqui já. Eu fico lutando contra eles, é uma coisa terrível. Quando eu vou ver, eu já pensei mais de meia hora numa coisa que eu não precisava pensar. Como é que eu faço para controlar isso? Pelo poder da palavra de Deus e pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos dá conteúdo suficiente para substituir e para rebater cada pensamento da nossa cabeça com pensamentos novos da parte de Deus. Então nós vamos falar aqui de 3 coisas. Primeiro, como a gente faz para renovar, para transformar a nossa vida através da renovação da nossa mente. Primeiro, conhecendo a palavra. Segundo, conhecendo o Jesus da palavra, andando com Ele, tendo experiência com Ele. E terceiro, aplicando a palavra, colocando em prática e vivendo a palavra de Deus. Eu fui diagnosticada recentemente com uma questão no cérebro chamada TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Provavelmente eu tenho desde que eu nasci, mas ninguém sabia disso. Então eu pedalei, patinei a vida inteira em várias coisas. Eu tinha que ler cada vez um versículo, 20 vezes o mesmo versículo. Aí eu lia e falava assim: transformai-vos pela renovação. Nossa, o passarinho está lá, não sei na onde, o passarinho. Daqui a pouco eu falava: gente, que eu estou falando com esse passarinho? Eu estava lendo a Bíblia. Aí eu voltava. Aí daqui a pouco eu estou aqui de novo. E nossa, tô aqui aí eu estou olhando uma mensagem no celular. Então é uma luta, porque quem tem TDAH sabe. É um bombardeio de pensamentos, é excesso de pensamentos, os pensamentos são acelerados e a dificuldade de concentração é gigantesca. É muito difícil separar numa coisa e concentrar. Então, preparar uma pregação, vocês podem ter certeza que é o Espírito Santo, absoluta. Se não fosse pelo poder de Deus, seria impossível preparar uma pregação, porque a mente vai para um lado, vai para o outro. E eu estava conversando com um médico outro dia, e ele disse assim: nós precisamos aprender a reordenar os nossos pensamentos. E olha como a Bíblia é maravilhosa. Deus já fala isso pra gente. Deus não abre aqui um espaço aqui, ó, pro TDAH eu vou abrir uma exceção. Ele diz que é possível. A gente pode reordenar os pensamentos. Eu sou bombardeada de pensamentos, mas eu não fico passiva, caída, enquanto meus pensamentos vêm e mandam em mim. Eu preciso levantar, reagir e reordenar os meus pensamentos e dizer: eu já pensei muito sobre isso aqui é inútil, eu não quero mais, eu vou substituir esse pensamento por um outro pensamento. Mas para a gente fazer esse exercício de substituir os pensamentos e ser transformada na mente, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Porque daí eu substituo um pensamento ruim por qual pensamento? Se eu não tenho conhecimento das Escrituras, se eu não conheço a palavra de Deus, eu faço o quê? Eu ponho qual pensamento no lugar? Então, primeiro ponto, Deus se manifestou através da natureza, primeiramente, para a humanidade. O salmista vai dizer assim que a natureza, os céus e a terra declaram a existência de Deus. Olha que coisa linda! A natureza, os céus e a terra pregam sem abrir a boca e sem falar nada.
Só de olhar para a natureza, se você pegar uma folha de uma árvore, a folha da árvore, ela é mais complexa do que uma cidade de São Paulo inteira. Da quantidade de coisas que tem ali na folha da árvore. Se você olhar para o corpo humano, um ventre de uma mulher, ossos começam a se desenvolver, uma coluna vertebral, um cérebro, começa a nascer um bebê, uma criança, daqui a pouco a criança tem todos os órgãos do coração ali batendo, o olho tem cílios, uma sobrancelha, e cada parte, a unha, cada parte do corpo humano tem uma função. A natureza grita: existe um Deus poderoso, belo e perfeito. Existe um Deus poderoso, lindo e perfeito, sem abrir a boca e sem falar. A Bíblia diz que a natureza clama a existência de um Deus. Mas Deus não ficou por aí. Ele continua se comunicando com o homem. E aí, além da natureza, Deus resolve falar com os seres humanos através dos profetas, através da sua palavra, das Escrituras. E por último, a revelação mais que especial que Deus fala com a gente é através do Filho, através de Jesus Cristo, que é o que Hebreus 1 vai falar. Então a gente precisa conhecer as Escrituras, irmãos. E aí, claro que eu não vou conseguir falar da Bíblia inteira aqui, mas eu queria falar só o que é mais importante. De Gênesis a Apocalipse, o assunto principal da Bíblia é Jesus. No Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha nascido da Maria, não existia. Mas o Antigo Testamento inteiro é apontando para a chegada e para o nascimento de Jesus. Lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou e a vergonha entrou, eles fizeram o que? Eles pegaram folhas de figueira e se cobriram com as folhas. E Deus então, passeando pelo jardim, fala: por que vocês estão se escondendo? Eles dizem: porque nós pecamos e estamos com vergonha do Senhor. Deus faz o quê? Deus mata o primeiro animal, o primeiro sangue que é derramado. Deus tira a pele do animal e faz roupas de pele para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Ali já existe uma mensagem dizendo: nenhum ser humano é capaz de cobrir a própria vergonha. A vergonha do ser humano será coberta através de um sangue que será derramado, uma morte expiatória, que é a morte de Jesus na cruz. Só Jesus pode cobrir a vergonha humana. Desde o Éden Jesus é anunciado. E aí um vai colocando a culpa no outro, a culpa termina na serpente. E aí Deus então diz para a serpente: por causa do que você fez, que você permitiu que Satanás usasse você, você vai ser um animal agora rastejante. E um filho de uma mulher, um ser humano, vai te esmagar a cabeça. Você vai ferir o calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça eternamente. Deus está apontando para Jesus Cristo, aquele que vai esmagar a serpente que é Satanás eternamente. Depois Êxodo, Deus manda Moisés resgatar o povo no Egito. Abre o mar no meio e o resgatador Moisés traz o povo do Egito. Deus está mandando um sinal que vinha alguém que vai fazer um resgate de um povo oprimido, que estava condenado, mas não vai ser um resgate provisório e um resgate, mas será um remidor eterno, que é Jesus Cristo, que vai dar a vida dele para morrer por nós. E depois a Páscoa, o anjo da morte vai passar nas casas, e só quem tiver passado o sangue do cordeiro nos umbrais da porta é que não vai morrer. Quem não tiver aquele sangue vai morrer. Então eles deveriam matar o cordeiro, pegar o sangue, passar ali. E aí eles fazem isso. O anjo da morte passa. E só a casa que tinha o sangue nos umbrais não é atingida pela morte. É Deus mandando uma mensagem dizendo: é só pelo sangue do cordeiro derramado na sua vida que o anjo da morte não te atinge mais. Porque assim como Jesus Cristo vai ressuscitar no terceiro dia, todo ser humano que crê em Jesus vai ressuscitar para a eternidade. Aleluia! E depois, e lá antes disso, Deus fala para Abraão dar o filho dele no altar, o Isaac. E ele vai lá, o filho da promessa. O homem tem mais de 100 anos, consegue ter um filho. A Sara tem mais de 100 anos, consegue engravidar. Deus está de brincadeira, agora pede para matar um menino. Nem sei se vai ter como ter outro. Abraão não faz esses questionamentos. Abraão pega o Isaac, leva para o altar. E quando ele vai matar o filho dele, da promessa, Deus mostra para ele um cabritinho, um cordeirinho atrás do mato e fala: não mata, Abraão. Pega esse cordeiro e substitui pelo Isaac. Sabe o que Deus está falando? Não é Abraão que vai matar o filho dele,
Quem vai matar o filho dele é o próprio Deus. Aquele cordeiro que substituiu Isaac aponta para Jesus Cristo, que representa a morte substitutiva do ser humano. É Jesus que vem no nosso lugar. Era para a gente morrer como o filho de Abraão, mas Deus mandou o cordeiro substitutivo, e ali está mostrando que Jesus vai vir e tomar o nosso lugar. E aí vem o Noé com a arca, e Deus fala: quem entra na arca está salvo, quem não entrar está fora. Só a família do Noé entra. E quem ficou dentro da arca foi salvo. Deus está apontando para uma arca salvadora que é Jesus. Quem entrar por essa arca, quem entrar por essa porta. Você pode até estar num lugar com o cocô da girafa ali, com o bafo da jiboia. Que a igreja às vezes é assim, né? É desconfortável que nem a arca. Mas é um lugar seguro. Mas é um lugar seguro. Jesus é a nova arca. Quem entrar está seguro e vai viver. E eu não vou falar tudo, mas você tem essas tipologias todas no Antigo Testamento inteiro apontando para Jesus. E aí então chega o Novo Testamento, Jesus nasce o Salvador, se cumpre a promessa. E aí quando Jesus faz 30 anos, ele vai cumprir o ministério público dele 3 anos. E vai ensinar, e vai curar, e vai libertar, e vai amar, e vai quebrar paradigmas. E vai falar com mulheres que eram um ser desprezível, que não poderia seguir um rabino naquela época. E ele vai fazer tudo isso, porque ele pode todas as coisas, ele é Deus. Ele não está preso na antiga aliança, mas ele está inaugurando a nova aliança. E a nova aliança é debaixo de graça e de muito amor. Então a Bíblia, igreja, é todinha sobre Jesus. Sabe quando você faz o seu Facebook lá, o seu Instagram? Você põe a sua foto, aí fala lá, né? O que você gosta, onde você estuda, seus amigos, não é tudo sobre você, sua página? Pensa assim, ó, a Bíblia é tudo sobre Jesus. Imagina a foto dele aqui, ó, uma cruz na capa. É tudo sobre Jesus. É sobre Ele, é para Ele, é dele. Ele é o assunto principal nas Escrituras, de Gênesis e Apocalipse. E ele vai dizer isso. Ele vai falar isso no Evangelho de João. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. E as Escrituras testificam sobre mim. Tem gente que coloca as Escrituras acima de Jesus, né? Ele é a palavra, ele é o verbo. E ele diz que as Escrituras testificam sobre ele. Então existe uma grande necessidade da gente conhecer as Escrituras. Amém? Segundo ponto. Existe necessidade da gente conhecer o Jesus das Escrituras. Porque eu conhecer tudo sobre Ele não é a mesma coisa que eu conhecê-lo pessoalmente. Pedro vai falar em 2 Pedro 3, 17, 18. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro orienta a igreja para não ceder aos falsos mestres que estavam ali naquele lugar. Que eles precisavam, para não cair na ladainha dos falsos mestres, eles precisavam crescer na graça e no conhecimento de Jesus. O que é isso, igreja? Conhecimento é conhecer Jesus. E na graça é andar com Ele, é ter experiências com Ele. Experiências com Jesus. É em oração pedir para Ele falar com a gente. É escutar a direção dEle e seguir. É ter comunhão com Ele, é chorar nos pés dEle, é ficar em silêncio, é priorizar, é dar um tempo, é ficar sozinho às vezes, é ler as Escrituras e pedindo para Ele: Espírito Santo de Deus, Tu estás comigo, fala comigo, me faz compreender qual é a direção para a minha vida. Esse dia hoje é esse caminhar com Jesus e ir construindo experiências diárias com Ele. Hoje a minha irmã veio comigo aqui, o meu marido teve que ficar com as crianças em casa. Aí ela veio, ela pegou um Uber correndo para ir para minha casa. E aí ela entrou no Uber, o Uber falou assim para ela: você está indo para a igreja? Ela falou: ela é super tímida. Normalmente ela nem responderia, ela só balançaria a cabeça. Ela falou assim: tô. Aí ele falou assim: ora por mim, por favor, porque eu tenho pensado em tirar minha vida todos os dias. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu sinto muita vontade de morrer. Não é que eu sinto muita tristeza, mas assim, sabe como você tem vontade de comer alguma coisa? Eu estou sentindo vontade de morrer. E esses pensamentos estão sendo frequentes. E começou a abrir o coração ali. E aí ela começou a conversar com ele e tal. Ela faz faculdade de psicologia.
ela começou a falar de Jesus para ele, começou a falar para ele que como é bom ele estar desabafando, que era importante ele fazer, e vieram batendo um papo e tal. E aí eu até falei para ela, vamos orar por ele. O nome dele é Israel, e ela chama Sara. Falei, que legal, ó, a avó do Jacó conversando com o Jacó, né? Israel e Sara no mesmo Uber. Jacó e Sara no mesmo Uber, que manto, né? E ela falou assim, eu tenho certeza que foi Deus que marcou esse encontro. Eu tenho certeza que foi Deus que marcou esse encontro, eu não tenho dúvida. E aí eu pensei, gente, como é maravilhoso a gente ter esses momentos que você vê que Deus está arrumando para você. Esses encontros, essas coisas, e isso é necessário, igreja, na nossa vida. A gente precisa conhecer Jesus e a gente precisa conhecer Ele de perto, ter experiências com Ele. Isso fortalece a nossa fé num tanto. Isso edifica a nossa vida, isso faz a gente edificar outras pessoas. Então é conhecer e conhecer. Conhecer na prática e conhecer na palavra. Sabe o que acontece? Quando a gente conhece o Senhor, de andar com Ele e conhece a palavra dEle, a gente blinda a nossa mente de um monte de seta maligna do diabo. Satanás, ele luta contra nós, ele nos odeia porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, que é o inimigo dele. E ele nos ataca, ele tenta nos atingir através de desânimo, através de ofensa, através de desejos. Não é uma coisa assim radical, que Satanás vem e que você fala, diabo, tô te vendo, né? Tô vendo lá, a loira do Tchan tá vindo na minha direção, sai Satanás. Não é assim que ele age. É um desânimo no coração que vem. Por que você está indo? Por que você está fazendo isso? Desiste. Você não percebe que já não deu em nada? Pensamentos assim, de fracasso, de derrota, falsas doutrinas, mentiras do mundo que a gente acaba se confundindo e parece até que é bíblico. Quer ver? Tem um negócio agora que está bombando na internet de coaching, que é para você ter sucesso, para você crescer profissionalmente, para você crescer, tudo para você crescer, precisa fazer sucesso, e agora tem uns caras misturando o discurso coaching com coisa bíblia. Então eles falam assim, fiquem milionários através de princípios bíblicos. E o personagem da Bíblia que eles mais gostam é Salomão, porque o Salomão era rico, era milionário. Então eles pegam princípios bíblicos e aí vão bombardeando a sua mente com desejo de você ficar milionário. E aí quando você conhece as escrituras e conhece o texto, você vai ver lá que o Salomão, ele só foi rico porque quando Deus perguntou o que ele queria, ele não falou dinheiro, ele falou sabedoria. Ele só foi rico porque ele não queria ficar rico. E porque todo ser humano pediria para ficar rico, ele não ficou, ele não pediu. Deus falou, eu me agradei do seu pedido. E ele não pediu só sabedoria para ele ser sábio também. Ele pediu sabedoria para julgar a nação de Israel. Ele disse, Senhor, o teu povo é muito numeroso. Eu quero ser um rei que age com justiça. Me dá sabedoria. E Deus falou, eu me agradei tanto, Salomão, do seu pedido, porque você não pediu dinheiro, nem fama, nem poder, que é o que todo mundo pediria. Então, por causa disso, eu vou te tornar o homem mais sábio e vou te dar tudo que você não pediu também. Então, olha só, se você não conhece as escrituras, você cai nesse papo de que o Salomão era muito rico, então vamos ser ricos como Salomão, e coloca isso no coração e na mente e vai de forma obstinada, sendo que o segredo de Salomão foi ele não querer ser rico. É o contrário. Que engano, que enganação. E é o tempo todo o diabo bombardeando a nossa mente. Se a gente não conhece as escrituras, a gente cai. Sentimento de fracasso, porque a pessoa não conseguiu juntar muita coisa financeiramente. A pessoa está com 40, 50 anos, começa, não consegui ter nada na minha vida, não tenho uma casa própria, eu sou uma pessoa fracassada, não dei nada na minha vida, olha como que eu estou, olha o meu estado, com essa idade, eu sou um lixo, sou um miserável, e aí começa a se sentir para baixo. Quando a pessoa conhece Jesus e conhece as escrituras, ela sabe que Jesus falou, não acumula muito tesouro aqui nessa terra, porque aqui o ladrão rouba, a ferrugem enferruja, mas acumula tesouro no céu, porque lá ninguém vai roubar o que você tem. Quando você conhece as escrituras, você sabe que essa vida aqui é um grão de areia comparado a um oceano diante da eternidade.
Seria motivo para a gente ficar muito frustrado se a gente não fizesse nada nessa vida que a gente pudesse receber galardões na terra. Isso é motivo de desespero. Meu Deus, estou com 70 anos e não fiz nada para o Senhor nessa terra. Daqui a pouco essa vida acaba, eu vou viver uma eternidade e eu não sei o que eu vou receber de galardões, porque a Bíblia promete recompensas e galardões de Deus. Isso é desesperador. Não alguém que não construiu um patrimônio financeiro aqui na terra, mas o inimigo, ele usa desses enganos para deixar a gente infeliz. O sentimento de solidão, porque não conseguiu formar uma família. Porque eu sou uma pessoa muito triste, porque eu não consegui formar uma família, já estou com essa idade, não vou ter mais filhos, não tenho mais ninguém. Quando você conhece Jesus, você sabe que a única coisa que é impossível nessa vida é você ficar sozinho, porque nós recebemos de Deus o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito vivo. Ele não é um Espírito que entra e sai, ele é um Espírito permanente, eterno, seguro. Ele é o penhor da nossa salvação. A Bíblia diz que ele é como uma âncora profunda e segura dentro de nós. Se tem uma coisa que o crente não pode se sentir, é sozinho, porque ele tem um Espírito vivo de Deus. É só orar e clamar pela presença dele. Nós temos também a família de Cristo. A Bíblia diz que somos todos uma família, que somos um corpo. Mas esse corpo é problemático. Mas toda família é problemática. Alguém aqui tem uma família que não é problemática? Levante a mão. É uma família. Nós temos irmãos em Cristo. Sentimento de dificuldade de liberar perdão, falta de liberar perdão da doença, já foi comprovado. Eu estou escrevendo um artigo para um site americano sobre perdão, e eu tive que fazer várias pesquisas sobre isso antes de entrar na parte da teologia. E tem médicos que já fizeram estudos sobre pessoas que perdoam, pessoas que não conseguem perdoar. O índice de ataque cardíaco, de problema de coração, é muito maior em pessoas que não liberam perdão. O nosso emocional ataca diretamente o nosso corpo. Não tem uma gastrite chamada gastrite nervosa? Isso prova que quando você fica nervoso, estraga o estômago. Não é? Quando você fica muito nervoso, não dá dor de barriga? O nosso emocional ataca o nosso organismo. A gravidez psicológica, a pessoa não cresce até a barriga e tem leite, e não tem neném lá dentro. As nossas emoções mandam comandos para o corpo. E a falta de perdão faz isso com o nosso corpo. Adoece o nosso corpo. Só que o que os médicos não sabem é como fazer para as pessoas liberarem perdão. Eles só deram os índices, que faz mal. Mas e aí? Deus nos ensina como liberar perdão. Quando a gente olha para Jesus, o tamanho do perdão que a gente recebeu na cruz, a nossa justiça era como trapo de imundícia, não tinha nada que a gente pudesse fazer para conseguir pagar a dívida que a gente tinha com Deus. Por isso que Jesus é que pagou a nossa conta, não foi a gente. Quem consegue entender o tamanho do perdão que recebeu, não tem dificuldade de liberar perdão para ninguém. Quem consegue entender o tamanho da graça que foi derramada sobre sua cabeça, lhe concedendo vida eterna em abundância, não tem dificuldade de liberar perdão para ninguém que necessite. Qualquer perdão que você tenha que liberar para alguém é pequeno diante do perdão que você recebeu de Deus, na glória e no céu. Aleluia! Aleluia! Vontade de desistir das coisas do Senhor por desânimo. Mas ninguém percebeu, mas ninguém elogiou. Que desânimo, que tristeza. Quando a gente conhece as Escrituras, a gente sabe que Satanás trabalha usando essas ferramentas, usando essa artimanha, colocando desânimo no coração do crente. Então o que a gente faz? A gente rebate Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu estou cansada, estou desanimada, mas não é por vistas, não é por sentimento. Eu sei em quem eu tenho crido. Às vezes você não vai sentir, meu irmão, minha irmã. Às vezes você não vai sentir. Hoje eu não estou com vontade, eu não estou sentindo. Paulo não disse eu sinto em quem eu tenho crido, ele disse eu sei em quem eu tenho crido. Às vezes tem que ser racional. Eu não sinto nada, mas eu sei em quem eu tenho crido. E Ele não falha. Aleluia. Sentimento de que uma doença é o fim da vida. Eu estou com uma doença e acabou. Essa minha doença é terminal. E aí a pessoa entra em desespero, em angústia profunda. Porque é desesperador. Quando a gente conhece Jesus e anda com Ele, a gente sabe que a ressurreição dEle inaugurou a nossa. Ninguém sabia o que ia acontecer depois da morte. Era uma incógnita. Até os saduceus no Antigo Testamento acreditavam na reencarnação.
Ninguém sabia a real qual que era. Quando Jesus morre, depois de 3 dias aparece vivo, ressurreto. Ele mostra e ele prova que depois da morte tem vida eterna e com corpo glorificado. A ressurreição de Jesus inaugurou a nossa ressurreição. Ainda que você esteja doente, ainda que você seja diagnosticado no fim da linha, no fim da curva, ainda assim existe uma mensagem de alegria e de esperança para você. Jesus inaugurou sua ressurreição. Aleluia, aleluia. Então, conhecer a palavra para transformar e renovar a mente. Conhecer o Jesus da palavra de perto, crescendo na graça e no conhecimento. E por último, tomar posse, crer, aplicar a palavra, viver. Depois de conhecer e de andar com Ele e de saber tanto sobre Ele, agora eu preciso colocar em prática. Sabe por quê? A Bíblia fala que quem conhece a palavra, mas não pratica, é que nem um homem que constrói a casa na areia. Ela está lá, é uma casa, é ok. Só que a hora que vem a tempestade, essa casa é destruída. Agora, aquele que conhece a palavra e pratica, esse daí é como uma casa construída na rocha, que quem construiu teve que cavar fundo. Jesus fala, ele cavou fundo e colocou os alicerces da casa sobre a rocha. Esse, o que conhece e pratica, quando vier a tempestade, quando vier o vento, quando subir o rio, essa pessoa não vai ser derrubada. Quem conhece e pratica não vai ser derrubado. A gente escuta muito falando sobre crescimento na internet. Seja isso, seja aquilo, não sei quantos milhões de seguidores. Só que ninguém ensina a crescer para baixo. E a Bíblia ensina que para a gente crescer seguro, a gente precisa crescer para baixo antes de crescer para cima. Você entra num prédio de 50 andares gigantesco lá e fala, uau! Você nem para pensar o tamanho do alicerce que tem lá para baixo da terra segurando aquele prédio para ele ser seguro. Quando você olha uma oliveira, que é uma árvore centenária, mais de 100 anos, faz neve, chuva, frio, sol, aquela árvore não sai do lugar. É porque ela tem mais de 20 metros de profundidade de raiz. Deus quer que a gente cresça e seja uma árvore linda, cheia de fruto. Mas Ele quer primeiro que a gente cresça para baixo, que a gente faça raiz. Para que você não seja uma árvore bonita, temporária, que quebra daqui a pouco. Mas para que você seja uma árvore frondosa, muito longa e frutífera, para a glória dEle. Aleluia, Jesus. Cada vez que a gente pratica o que a gente conhece, é um pedacinho de raiz que cresce para baixo. Quando você fala de amor e você ama, é um pedacinho de raiz seu que cresce para baixo. Quando você fala de misericórdia e você é misericordioso, é um pedacinho de raiz seu que cresce para baixo. Quando você fala de mansidão e você pratica mansidão, é mais um pedaço de raiz que cresce para baixo. Cada vez que a gente vive aquilo que a gente prega, é um pedaço de raiz que cresce para baixo. E aí a gente vai sendo sólido, 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 sólido. E os nossos frutos se multiplicam, se multiplicam, se multiplicam. E várias pessoas começam a vir até nós para experimentar desse fruto que o Senhor colocou em nós. Resultado de você conhecer a palavra, conhecer o Jesus da palavra e praticar a palavra, é uma vida transformada de dentro para fora. Pensamentos novos, consequentemente, atitudes novas, consequentemente, hábitos novos, consequentemente, um caráter novo e, finalmente, um novo destino. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que nós possamos nos alimentar da água viva. Não do Jesus da religião, mas do Jesus Espírito vivo, Filho de Deus, que está conosco através do Espírito Santo. Que possamos andar com Ele e construir um diário de histórias, de experiências no dia a dia. E que possamos conhecê-lo através das Escrituras e que possamos crescer para baixo, praticando tudo aquilo que Ele nos ensina. Tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.